Olá, gente boa. Como vocês estão? Preocupante, né? Temos aí um pouco mais de uma semana da votação do segundo turno aqui no Brasil e realmente está muito complicado, muito difícil, porque nós estamos vivendo um momento de extrema como é que eu vou falar para vocês? Polarização, né? Onde você tem aí um sujeito extremamente perigoso no poder e que tem claramente um projeto de fascismo ditatorial. Todo mundo sabe que Bolsonaro quer, por ele vai se eternizar no poder. Ele não pensa nem nos filhos dele como os substitutos. Ele é um cara tão egoísta que, se ele pudesse, vivia para sempre como presidente da República. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo agora, tentando falar um pouquinho, principalmente para as pessoas que, assim como eu, têm um pensamento mais moderado. Eu sou uma pessoa progressista, todo mundo sabe. Eu não sou uma pessoa liberal, porque o liberalismo é algo que desconecta o ser humano do contrato social, né? Nós precisamos entender que toda sociedade precisa de um Estado organizado, minimamente forte, para proteger aqueles que são mais fracos. Então, nesse contexto, eu não posso ser um liberal. Também não sou um conservador, porque eu não acho que uma pequena ala da sociedade tem o direito de manter os seus projetos ideológicos acima dos outros. Então, nós precisamos dividir, né, e entender que o outro é tão importante como a gente, né? Temos as nossas diferenças, né, que são de vários aspectos. Essas diferenças que vão desde dos aspectos econômicos até os aspectos éticos e sociais. Mas a gente precisa encontrar o meio termo que esteja submetido à tolerância, né, e, acima de tudo, a um processo de irmandade. Então, aqui nesse país somos todos irmãos. Não somos iguais, porque para que você seja igual ao outro, você precisa de uma democracia socialista, né? Algo que eu acredito que é praticamente impossível vivenciar nos dias de hoje. Talvez daqui a algum tempo a gente consiga isso, mas atualmente eu acho impossível em qualquer nação do mundo a gente ter um projeto voltado para a igualdade social. Mas devemos sempre procurar aquilo que é melhor, né? Aquilo que temos de mais salutar, para manter as nossas esperanças pujantes e nos fortalecer moralmente, socialmente, politicamente e culturalmente, né? Para que a gente consiga superar todos os problemas, todas as mazelas que porventura venham aí a nos amedrontar. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso fascista do governo atual, porque é sim um discurso fascista, haja vista que o fascismo ele se apodera do Estado e ele tenta de todas as formas destruir aquele em que o sujeito que controla o Estado tem como inimigo. Então, se você for analisar o modus operandi dessas pessoas que estão no poder, você vai perceber que todas elas tentam, de qualquer maneira possível, né, inclusive das formas mais baixas, mais vis e mais criminosas que a gente conhece, destruir o opositor. E para isso vale tudo, vale mentir, né, vale enganar, vale proteger o bandido, né, vale inclusive matar aquele que é uma ameaça. Então a gente precisa ter essa consciência que o Brasil não pode se curvar ao fascismo. E esse governo que aí está, ele tem viés ideológico puramente fascista. Ponto. Entendido isso, a gente pode usar como elemento para explicar esse fascismo que se apodera do nosso país alguns exemplos bem atuais, né? Por exemplo, o fato, né, de alguns indivíduos que dominam a ala, né, dominam o espectro
religioso no Brasil, né? O que é que alguns desses indivíduos estão fazendo com a população evangélica, né? Que são pessoas muitas vezes humildes, né? Pobres, mas que têm uma fé, né? Uma fé inabalável. E é justamente essa fé, né? Essa ingenuidade que faz com que esses sujeitos, utilizando de malícias puramente fascistas, levem essas pessoas ao engano, mentindo para elas, né? Obrigando-as a aceitar um pensamento que não é delas, mas um pensamento da ideologia que criou esse pensamento, né? Ou seja, um pensamento da direita ou da extrema direita. E essas pessoas, elas são coagidas, coaptadas e passam a defender com vigor absoluto todas as mentiras que são contadas por essas pessoas, né? A partir daí, a coisa só tende a complicar, porque um dos problemas da ideologia é que ela consegue mascarar o mal, utilizando a defamação de outras pessoas para que aquele que está sendo enganado imagine que é o outro e não ele que está errado. Então, nesse aspecto, a gente não pode nem culpabilizar, nem achar que nossos irmãos evangélicos são pessoas ruins, porque na verdade não são. A maioria não é. A maioria está apenas enganada, né? Por pessoas que usam a maldade dentro da igreja para conseguir enganar a muitos. Então esse é um exemplo, né? Recentemente, vocês devem estar sabendo o que está acontecendo dentro das igrejas. Os pastores, de um modo geral, estão obrigando, né, exigindo que seus fiéis votem no seu candidato. Mas é o candidato da esquerda que carrega o mal. Veja, o cara não sai da casa dele para ir atrás para a igreja mentir para você, né? Falar para você que Bolsonaro é o demônio ou coisa e tal, para cooptar seu voto, não. Quem faz isso é o cara, né, que dizem que é o homem de Deus. Então ele vai para a tua igreja mentir, falar de mamadeira de piroca, falar de socialismo, falar de Venezuela, falar de aborto, né, e tudo isso joga nas costas da esquerda. É como se a esquerda produzisse todas as mazelas que existem no Brasil. E aí as pessoas estão despreparadas, as pessoas não têm acesso às informações, umas porque não têm tempo, outras porque realmente não têm a capacidade intelectual para isso, outras porque não têm condições, né? E elas são alienadas por esse discurso, uma vez que o objetivo é esse mesmo, alienar para que aquela pessoa replique a mentira que foi contada inicialmente. Então, esse fato, né, tudo isso que está acontecendo, ele vai gerando outros fatos ainda mais trágicos, como por exemplo esse que aconteceu semana passada em Aparecida do Norte, né? Veja você, né, um momento de comunhão dos fiéis com a sua padroeira. De repente chega lá um monte de bolsonaristas atacando um padre, defamando um bispo, como se não bastasse, defamando o próprio pai da igreja, que é o Papa. Então, por aí você já percebe o problema que a gente se meteu. A própria igreja, que diz que parece ser o lugar dessas pessoas, já que elas falam tanto em Cristo, está sendo atacado por elas, em nome de Bolsonaro, não é em nome de Deus. Então a gente tem que ter cuidado sim com isso. Semana retrasada foi lá no Amazonas. Religião e política não se combinam, nunca se combinaram. É tanto que Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele sabia separar bem as coisas. Ele não era um político, apesar dele entender de política. Ele tinha uma função muito maior do que vir para cá, falar sobre política, falar sobre guerra, falar sobre
sobre nacionalidade, sobre país, não, ele veio falar do amor, da esperança, dessas questões que parece que foram abandonadas pelos cristãos atuais e que agora se desmancham, né, se derretem, apaixonados por um mini ditador. Então essas questões elas são muito perigosas e a gente tem que ter muito cuidado, porque não tem mais volta. Uma vez que se eleja novamente Bolsonaro, acredito, o país vai ser completamente destruído. Não tem mais como recuperar o que a gente perdeu. Então a hora da gente mudar é agora. Se a gente não conseguir fazer isso neste momento, não vai ter mais chance. Então pensem bem no que vocês querem para o país de vocês. Pensem bem no que vocês querem para os filhos de vocês. Abandonem essa besteira de ficar acreditando em Venezuela, em que o Brasil vai se tornar uma Venezuela, que aqui a gente vai comer cachorro, que aqui a gente vai começar a matar a criancinha no ventre da mãe, né? Que nada disso vai acontecer, pessoal. Lula foi presidente desse país por 8 anos e ele não fez nada disso. Vocês sabem muito bem o que ele fez pela igreja de vocês. Ele só fez o bem para vocês. Então o cara mudou de uma hora para outra, ele não é mais o que foi. Vocês sabem muito bem que o discurso não é esse, que vocês não estão utilizando esse discurso porque acreditam, mas sim porque alguém mandou vocês fazerem isso. E existe um motivo por trás disso, talvez vocês não saibam qual é. Talvez alguns de vocês saibam, né, do crime que estão cometendo, mas muitos de vocês não sabem. Então vocês que não sabem, que estão sendo usados, ainda há tempo para mudar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.